Olá, nesse módulo vamos tratar do assunto verdades e mentiras. São os exercícios muito legaizinhos, né? Que as pessoas geralmente ficam tentando resolver por tentativa e erro, né? Mas acaba conseguindo chegar à resolução da questão dependendo da complexidade da elaboração dessa questão. Nem sempre uma questão de verdades e mentiras acaba com o resultado esperado, que é o correto, tentando fazer por tentativa e erro, né? Verdades e mentiras são aqueles exercícios manjados e que cada vez aparece mais aí em concurso público, né? João diz que Maria está mentindo, Maria diz que Guilherme está mentindo, Guilherme diz que os dois são mentirosos, portanto, quem está dizendo a verdade? Um negócio meio maluco de se fazer por tentativa e erro. Então nós vamos estudar esse capítulo com 5 aspectos que eu resolvi chamar de aspectos fixos em verdades e mentiras. Eu peguei toda aquela parte lógica de verdades e mentiras, dei uma sintetizada nesses 5 aspectos fixos. Se você tiver esses aspectos fixos decorados, tiver esses aspectos fixos entendidos, com certeza você mata essas questões em tempo recorde. A ideia é, eu sei interpretar esse aspecto fixo, portanto eu vou dentro daquela determinada questão pescar, selecionar, separar um ou mais que um desses aspectos fixos que eu aprendi, e aí no lugar dele eu coloco o conceito daquele aspecto. A questão, fora, é claro, a interpretação da mesma, estará resolvida. Então vamos dar uma olhada aí nesses 5 aspectos fixos. Está lá, verdades e mentiras, aspectos fixos. A ideia é, eu vou explicar cada um deles para que você possa entender, e aí só passe para o próximo módulo, fazer exercícios de fixação, quando você realmente, tiver aprendido esses 5 aspectos fixos, tiver eles decorados, você vai ver que fazer as questões é extremamente simples. Primeiro aspecto fixo aí, se não for verdadeiro, e entre parênteses tem aí um veraz, veraz de veracidade, se não for verdadeiro, será mentiroso. Não há uma terceira hipótese, tranquilo? Atendendo-se aí ao princípio lógico do terceiro excluído. Também não podem ser os dois ao mesmo tempo. O ente estudado só pode ter a tipologia de verdadeiro ou a tipologia de mentiroso. Nunca os dois. O cara ou é mentiroso ou é verdadeiro. O ente que está participando da questão, ou ele é verdadeiro ou ele é mentiroso. Nunca os dois ao mesmo tempo. Atendendo-se aí ao princípio da não contradição. E o verdadeiro sempre será verdadeiro e o mentiroso sempre será mentiroso. A partir do momento dentro da questão que você caracterizou fulano como verdadeiro, ele será sempre a questão inteira verdadeiro. Você caracterizou ele como mentiroso, ele será sempre a questão inteira mentiroso, atendendo-se aí ao princípio da identidade. Tudo o que é o que é e nada mais. Segundo princípio lógico, segundo aspectos fixos, segundo aspecto fixo, nada de segundo princípio lógico, acusando-se alguém de mentiroso, o que acontece, hein? Está aí escrito, um dos dois será verdadeiro e o outro necessariamente mentiroso. Ora, será? Se eu acuso alguém de mentiroso, vamos entender isso daí. Eu chego e falo, Joaquim, você é um cara mentiroso, hein? Se eu for verdadeiro, eu estarei falando a verdade, então ele será realmente mentiroso. Mas se eu for mentiroso, eu estarei mentindo, então ele será verdadeiro.
Então, quando há uma acusação dentro da questão, né? Quando há uma acusação de mentiroso, uma pessoa acusando outra, não uma pessoa acusando outras duas, porque aí você cai num paradoxo, tá? A gente vai ver isso depois. Ou uma frase acusando outra frase, né? Uma referência de que uma outra frase é mentirosa, aí um dos dois será verdadeiro, um dos dois será mentiroso. E aí, para você guardar com mais facilidade, ó, quando há uma acusação de mentiroso, quando acusa-se alguém de mentiroso, as tipologias têm que ser diferentes, né? Tipologias, verdadeiro ou mentiroso. Se eu acusei alguém de mentiroso, já sei. A tipologia entre aqueles dois, as tipologias entre aqueles dois são diferentes. Legal? Terceiro aspecto fixo, acusando-se alguém de verdadeiro agora. Quando eu acuso alguém de ser verdadeiro, ou os dois são verdadeiros, ou os dois são mentirosos, né? Vamos ver. Joaquim, você é um cara verdadeiro. Ora, se eu for verdadeiro, eu estarei dizendo a verdade e ele será mesmo aquilo que eu disse, verdadeiro. Mas se eu for mentiroso, eu estarei mentindo e ele então não será aquilo que eu disse que ele era. Portanto, ele também será mentiroso. Então, sempre que se acusa alguém de verdadeiro, as tipologias agora são iguais. Quando há uma acusação de verdadeiro, de veraz, de veracidade, as tipologias agora, ó, são tipologias iguais. Então, houve uma acusação de mentiroso, tipologias diferentes. Houve uma acusação de verdadeiro, tipologias iguais. Legal? Quarto aspecto fixo. Perguntado a alguém se ele está mentindo ou se é mentiroso, né? Este só poderá responder o quê, hein? Eu chego e pergunto para o Joaquim: Joaquim, você está mentindo? Ora, se ele for um cara verdadeiro, ele dirá o quê? Não, eu não estou mentindo. E se ele for um cara mentiroso, ele dirá: não, eu não estou mentindo. Só muda a fisionomia, né? A resposta continua a mesma. Então, perguntado a alguém se ele está mentindo, este só poderá responder não. A pergunta se alguém está mentindo sempre será essa. Então, tem algumas questões que dizem dessa forma mesmo, né? João perguntou, um exemplo. João perguntou a Abreu se ele estava mentindo, mas não escutou a resposta. E aí segue a questão. O cara que está fazendo a questão vai falar: bom, se o João que está lá dentro da questão não escutou a resposta, imagina eu, né? Eu não sei qual foi a resposta do Abreu. Ah, não sei? Não sabia. Agora já sabes. Porque se o João perguntou a Abreu se ele estava mentindo, seja lá o Abreu verdadeiro, seja lá o Abreu mentiroso, ele com certeza respondeu não. Com certeza respondeu não. Quinto e último aspecto fixo, perguntado a alguém se está dizendo a verdade, ou se é veraz, ou se é verdadeiro, este só poderá responder sim. A resposta aí é sempre sim. Joaquim, você está me dizendo a verdade? Se ele for verdadeiro, ele vai dizer sim, estou dizendo a verdade. Ora, se ele for mentiroso, ele vai dizer sim, estou dizendo a verdade. Novamente, só muda a fisionomia. A resposta continua sendo a mesma. Legal? Vamos lá dar uma recapitulada na coisa aí, verdades e mentiras. Você vai seguir para a resolução das questões alguns aspectos fixos. E aí vamos lembrar, se não for verdadeiro, será mentiroso. Não há uma terceira hipótese.
Os dois nunca podem, a mesma pessoa nunca pode ser as duas tipologias ao mesmo tempo e eles não mudam de tipologia com o tempo. Quem é verdadeiro e nada mais e sempre será, dentro da questão. Quem é mentiroso e nada mais e sempre será mentiroso dentro daquele contexto da questão. Depois, acusação de mentiroso. Quando se acusa de mentiroso, tipologias diferentes. Quando se acusa alguém de mentiroso, as tipologias têm que ser diferentes. Um dos dois será mentiroso, um dos dois será verdadeiro na marra. A gente não sabe quem. Não sei se é quem acusou ou quem está sendo acusado que é o verdadeiro ou que é o mentiroso. Mas com certeza, entre eles, entre essa dupla onde houve a acusação de mentiroso, um deles será mentiroso e o outro necessariamente verdadeiro. Terceiro, acusando-se alguém de verdadeiro, as tipologias agora na marra serão iguais. Quando eu acuso alguém de verdadeiro, os dois serão verdadeiros ou os dois serão mentirosos. Ué, mas como é que eu vou saber qual dos dois? Calma, aí o restante da questão, pelo restante da questão, você acaba conseguindo chegar à conclusão de quem é o mentiroso e de quem é o verdadeiro. Perguntado a alguém se ele está mentindo, a resposta só pode ser, não. Perguntei se está mentindo. Fulano, você está mentindo? Não. Mas a gente não sabe se o cara que respondeu não é verdadeiro ou se ele é mentiroso. Pode ser tanto um quanto o outro, que a resposta será a mesma. E último, perguntado a alguém se está dizendo a verdade, este só poderá responder, se está dizendo a verdade, só poderá responder sim. Não há hipótese dele responder outra coisa, mas nós também não sabemos se ele é verdadeiro ou se ele é mentiroso. A gente só sabe o que foi que ele respondeu. Então, antes da gente ir lá para o módulo de exercícios de fixação dessa matéria verdades e mentiras, vamos dar uma olhadinha ali na lousa num exemplo rápido. Veja lá. Lucas disse: João e Maria são mentirosos. Então o Lucas está acusando o João e a Maria, conjunção, está acusando os dois ao mesmo tempo de mentirosos. Serve aspecto fixo aí? Não. Não é quando alguém acusa outras pessoas de mentiroso, né? É quando há uma acusação de mentiroso. É uma pessoa acusando a outra de mentirosa, é que torna a tipologia entre eles diferente. Então essa primeira declaração aqui, por enquanto, não nos serve para coisa alguma. Continuando. João disse: Maria é mentirosa. Agora sim. João acusa Maria de mentirosa e quando há uma acusação de mentiroso, eu já sei que as tipologias entre eles são tipologias diferentes, né? Joaquim, você é um cara mentiroso, hein? Se eu for verdadeiro, ele é mentiroso. Se eu for mentiroso, ele é verdadeiro. E isso que aconteceu não entre o José, que sou eu, e o Joaquim, que é o nosso amigo que está ali sentado, mas sim entre o João e a Maria. O João fez a mesma coisa com a Maria que eu fiz com o Joaquim. João disse: Maria é mentirosa. Então como João acusou a Maria de mentirosa, forçou as tipologias entre eles, João e Maria, serem tipologias diferentes. Legal?
Então eu sei que um dos dois é verdadeiro, um dos dois é mentiroso. Não sei qual deles é o verdadeiro, não sei qual deles é o mentiroso. Sei que um deles é uma tipologia e o outro necessariamente a outra tipologia. Legal? Agora nós já podemos voltar lá para a declaração do Lucas, não é não? A mãe ainda nem leu a declaração da Maria. Ora, mas eu lembro que o Lucas chamou os dois de mentirosos, não é isso? Olha lá. Lucas disse, João e Maria são mentirosos. Está acusando os dois de serem mentirosos. Ora, é possível João e Maria, olha para cá, é possível João e Maria serem mentirosos se eles têm tipologias diferentes? Não, né? Um tem que ser verdadeiro, outro mentiroso. Ah, então o Lucas está mentindo. Opa, já conseguimos determinar um dos mentirosos aí dessa coisa, né? Ele acusou os dois de serem uma determinada coisa que nós determinamos aqui que eles não podem ser. Nós não, a lógica. Agora vamos para a declaração da última lá, que é a que está faltando. Maria disse, Lucas é mentiroso. Vamos dar uma olhada lá. O Lucas, que é esse cara aqui, ele é realmente mentiroso. Ah, que beleza. Então a Maria disse uma verdade. Maria, então, é verdadeira. Legal? E o João? Pensa aí. Ele é verdadeiro ou ele é mentiroso? Ah, matou, é óbvio, né? Se entre eles as tipologias têm que ser diferentes, e eu já tenho que a Maria tem tipologia verdadeira, significa que o João tem que ter a tipologia de mentiroso. Portanto, dentro desses comentários todos, o Lucas é mentiroso, o João é um cara mentiroso e a Maria é verdadeira. Então, nessa coisa inteira aqui, temos dois mentirosos e um verdadeiro. Percebeu como a gente consegue chegar a quem é o quê dentro da elaboração da questão, dentro da interpretação da questão? Ora, no primeiro momento que o cara lê essa aqui de cima, não significa coisa alguma, porque ele está acusando dois de serem mentirosos. Aí o que acontece? Por que é que isso não pode ser classificado dentro de um aspecto fixo? É como eu disse anteriormente. A gente entra numa sinuca de bico. Quer ver? E isso sempre acontece, hein? Cuidado. Sempre que eu nego um plural, né? Sempre que eu nego um plural, eu tenho problema com isso. Vamos ver. Eu digo, como o Lucas disse que o João e a Maria são mentirosos. Então eu estou dizendo que o João é mentiroso e que a Maria é mentirosa. Se eu for verdadeiro, tá tudo certo. Joia. Ele é mesmo mentiroso e a Maria também é mesmo mentirosa. Mas e se eu for mentiroso? Aí dá problema, né? Porque ao negar o plural, eu causo essa sinuca de bico lógica, que é o tal do paradoxo. Não tem saída lógica. Vamos ver? Se ele for mentiroso, João e Maria não serão mentirosos. Não serão mentirosos. Então vamos ver o que atende a isso. João verdadeiro e Maria verdadeira. Tá certo? Se eles não são mentirosos, cabe eu dizer que João é verdadeiro e Maria também é verdadeira. Ora, mas cabe também dizer que João é mentiroso e que Maria é verdadeira. Afinal de contas, desta forma, João sendo mentiroso e Maria verdadeira, eles não serão mais mentirosos. Só vou
ter um deles como mentiroso. E também cabe uma terceira hipótese, que é João verdadeiro e Maria mentirosa. Não são mais mentirosos. Portanto, temos essas três saídas. E aí, qual delas seguir? Tranquilo? Então, se ele acusa os dois de mentirosos e ele é verdadeiro, tudo bem, dois mentirosos. Mas se ele é o mentiroso, essas três hipóteses cabem como tipologias para João e Maria. Já caiu o exercício em prova que falava de casados e não casados. Dizia lá, considerando-se apenas os estados civis, casados e solteiros, se João e Maria não são casados, eles necessariamente serão, aí o cara corria para assinalar a alternativa solteiros, né? Mesmo que o enunciado esteja dizendo, considerando apenas casados e solteiros, não há outro estado civil aí a ser considerado. Se eles não são casados, eles são necessariamente solteiros? Não. Eles podem ser solteiros, como o primeiro pode ser solteiro e o segundo casado, como o primeiro pode ser casado e o segundo solteiro, né? Ou seja, eu neguei um plural, eu caio em três possibilidades ao mesmo tempo. Por isso que essa acusação dupla aqui não caberia o aspecto fixo, mas ela serve para a gente matar a questão, né? Quando eu descubro que eles têm tipologias diferentes, e o Lucas diz que eles têm tipologias iguais, os dois são mentirosos, eu já determino que o Lucas está mentindo. E aí, quando a Maria diz que o Lucas é mentiroso, e ele é mesmo, eu já caracterizo ela como verdadeira. Como eu sei que os dois aqui, João e Maria, têm que ter tipologias diferentes, e eu já caracterizei ela como verdadeira, aí só me resta caracterizar o João como mentiroso. Legal? Então dá uma olhada de novo nesses aspectos fixos aí em verdades e mentiras, dá uma cozinhada no cérebro nessa questão aqui, vai tomar café da manhã, almoço ou janta pensando nisso, que só faz bem ao estômago, e no próximo módulo a gente vai fazer aí os exercícios de prova, né? Exercícios de fixação sobre essa matéria. Até mais!